Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Seguindo com a nossa quarentena, hoje nós vamos trabalhar na nossa disciplina Comportamento Humano nas Organizações com o tema Liderança Bem-Sucedida, Eficaz e Eficiente. Nós vamos compreender, então, os conceitos do que vem a ser uma liderança bem-sucedida e também o que seria ser uma liderança eficaz e eficiente. Nosso trabalho de hoje nós vamos começar com eficaz e eficiente. Nesse aspecto, nós vamos ter uma definição de Durkheim, um estudioso, com relação ao comportamento humano nas organizações, e ele traz algumas importantes ideias para que a gente possa dar início aos nossos estudos. A base da liderança eficaz é compreender a missão da organização. Então, uma boa liderança de qualquer empresa, ele primeiro precisa entender qual é a missão daquela organização. E assim ele estabelecer formas claras e distintas e de uma maneira como se fossem suas próprias, essa missão. Porque assim ele vai dar prioridade nas metas, fixar também padrões de comportamento, ele vai poder não ser tão permissivo, porque existe procedimentos e os procedimentos precisam ser respeitados, não pelos simples procedimentos, mas porque todos ali entendem que aquele procedimento é importante para a manutenção das relações dentro da empresa. Um outro aspecto também vital para a liderança eficaz é obter a confiança de quem ele está a serviço e confiança para quem ele está a serviço. As ações de um líder e suas crenças professadas devem ser congruentes, ou seja, quer queira ou quer não, algumas pessoas, quando você trabalha e ele tem comportamentos, digamos, ele presta serviços comunitários em XYZ, em uma instituição. E lá existe filhos dos seus liderados que acompanham, que trabalham, e vê lá que ele é todo uma pessoa simples, uma pessoa muito tranquila, pacífica, mas dentro do ambiente de trabalho é uma pessoa completamente muito diferente e às vezes maltrata as pessoas. Então, as ações e as crenças dessa pessoa têm que estar de acordo com a sua realidade. E tem que ser compatíveis, senão gera desconfiança. A liderança eficaz não é somente uma liderança inteligente. Além de ela ser inteligente, ela precisa ser consistente. Ela precisa ter clareza, ela precisa ter entendimento dos processos para poder seguir com um trabalho de liderança. E aí nós temos uma definição de Lacombe que vai falar o seguinte, que a definição eficaz é alcançar o objetivo visando a capacidade de atingir as metas e os resultados. A gente até trabalhou isso com relação a poder e liderança. E a gente viu que agora a gente vai continuar dentro desse processo. Já o eficiente, ele produz o máximo de rendimento útil com menos dispêndio com relação a recursos materiais, recursos humanos e tempo. Então, um é objetivo na meta e no resultado. O outro é nos procedimentos de como alcançar esse resultado. Objetivo. Como? Tá? Um é direto e o outro é como realizar. Também nós vamos continuando aí para simplificar um pouco sobre o que é eficiência, o que é eficaz. Nós vamos observar que os dois querem o quê? Alcançar o objetivo.
Um, refletindo sobre o processo, para que inicie seu trabalho, e o outro com propriamente um objetivo já na prática. As duas formas de pensar visa a obtenção de resultado. Mas vamos lá. Vai falar o seguinte: a meta qualifica o objeto. Por exemplo, o objetivo é emagrecer. Então, essa é a meta. Meta: 10 quilos até um prazo. Então, estabelece a quantidade e o prazo. A meta temporal, no caso, é muito importante. Por quê? Porque ela define, senão uma coisa fica, a gente quer alcançar e fica, vou emagrecer, vou começar o regime na segunda-feira, amanhã, chega no domingo à noite, na outra segunda, e aí fica esse processo. Numa empresa pode-se ter objetivo, elevar a produtividade. Qual que é o objetivo da empresa? Produtividade. Para isso precisa ter metas. E essas metas a gente chama aí de eficiente. Turnos, divisão de turnos e quando vai ser alcançado. E a eficaz é o que eu quero na minha empresa agora é a produtividade. Então, de novo, eficaz. Trabalha com objetividade. E a eficiência nas metas. Eficiência. ênfase nos meios, na realização de tarefas, nos resultados na resolução de problemas e no treinamento de funcionários. Eficaz, como a gente já estava falando, ênfase nos resultados, concessão de objetivos, acertos na solução proposta e operações realizadas corretamente. Então, as duas ajudam na produtividade da empresa, que é o principal objetivo. E agora a gente vai começar a falar sobre liderança bem-sucedida. Para ter uma liderança bem-sucedida, segundo Bass, quando o líder tenta influenciar o comportamento de alguém no sentido de realizar alguma tarefa. Então, um líder ele é capaz de fazer isso, de influenciar pessoas. A liderança será considerada bem-sucedida e eficaz e eficiente quando a pessoa executar a tarefa, porque deseja fazê-la vendo-a como compensadora. Compensadora a quem? A ele, a satisfação dele ser reconhecido pelo trabalho exercido, entre outras coisas, principalmente pelo líder. Podemos dizer que a influência na realização de tarefas utiliza-se não só do poder da posição, mas também do poder pessoal. É a questão de identificação, que a gente já trabalhou a semana passada. E eficácia se apresenta como contínuo. Então, constantemente aquele sujeito é exemplo a ser seguido. Isso é uma liderança bem-sucedida. Liderança porque todo mundo fala de liderança. Então vamos lá. Portanto, liderança no gerenciamento pessoal na área administrativa. Então, o sujeito que é um bom líder, ele sabe gerenciar sua vida particular, como também a sua vida na área administrativa. Envolve não apenas a eficácia para a produção de execução de metas, mas também ele é eficiente, ele sabe olhar e abordar diversas formas de trabalho a fim de alcançar os resultados esperados. Para tanto, os gestores têm como função construir a sua própria equipe de trabalho. E quando ele faz isso, ele consegue analisar e planejar tarefas para motivar a sua equipe, no qual ele formou, monitorar o desempenho e recompensar a eficiência. É sempre uma relação de estreitamento, de identificação. Por isso é importante também, quando a gente trabalha com RH, a gente deve saber
como a gente é o recrutador, a gente precisa saber as características daquele diretor, daquele líder dentro da área de trabalho. Por isso que é muito importante o, o RH conhecer a missão da empresa, a visão da empresa, para poder conseguir fazer uma boa seleção no seu processo de recrutamento. Por quê? Porque isso é de extrema importância para que os trabalhos da liderança com aquele sujeito que você recrutou enquanto RH, ou psicólogo, ou enfim, o grupo que ele contratou para poder contratar contratar aquela pessoa, precisa ter bem claro o entendimento de que ela servirá para atender tanto as necessidades da empresa quanto daquele líder, daquele diretor que está à frente daquele departamento. Bom, para refletir o texto de Hersing e Blanchard. Suponhamos que o gerente Álvaro tenta influenciar o indivíduo José no sentido de realizar certa tarefa. A tentativa de Álvaro será considerada bem-sucedida ou mal-sucedida em função da medida com que José executa a tarefa. Não se trata de uma situação excludente, tipo ou. Na verdade, é do jeito, a maneira que o liderado executar a tarefa proposta por Álvaro vai definir que tipo de influência Álvaro tem sobre José. Se o estímulo da liderança de Álvaro for compatível com as expectativas de que José, e se José se sentir contrariado a executar o trabalho só por causa do poder de posição de Álvaro, podemos dizer que Álvaro foi bem sucedido, mas não eficaz. José reagiu conforme Álvaro queria, porque Álvaro tem o controle de prêmios e das punições, e não porque José vê suas próprias necessidades sendo satisfeitas ao atender os objetivos do gerente ou da organização. Lembrando que um bom sujeito, um líder, ele vai propiciar para que o seu liderado, quando ele executa algum tipo de atividade, ao mesmo tempo ele também se encontre nessa atividade importância e relevância para o processo, e não simplesmente um cumpridor de atividades. Os gerentes podem ter sucesso, mas serem ineficazes, exercendo apenas uma influência de curta duração sobre o comportamento dos outros. Por outro lado, se os gerentes forem bem-sucedidos e eficazes, ao mesmo tempo, suas influências tenderão a levar a uma produtividade e desenvolvimento da organização. Por quê? Porque o sujeito ele vai produzir de tão bem grado, porque ao final do processo ele vai poder ganhar mais uma experiência, ele vai poder ter uma realização pessoal em cima da atividade proposta. Sacou? Um líder eficaz em uma organização. Segundo Drumby. Primeiro, as habilidades cognitivas apropriadas. Ninguém quer ser um liderado por uma pessoa bipolar ou que tenha suas características mentais em disfunções. Então é preciso ter uma habilidade ali cognitiva apropriada, uma habilidade mental e conhecimento do processo, do que se pede, enfim. Ou um grau realista de autoconfiança, no mínimo. Também, característica que determina a sua qualidade de manter calmo sob pressão e confiabilidade. Então, ninguém quer um líder que quando um funcionário vira as costas, né, o seu liderado vira as costas, ele compartilha com
com o grupo o que ele pretende fazer com aquele sujeito e, enfim, colocar ali para outras pessoas coisas que deveriam ser ditas diretamente para a pessoa ao qual ele está falando sobre. A característica que determina a sua integridade comportamental, que aí vai ser muito importante, e as pessoas verem ele como um sujeito principalmente inteligente e também um controle emocional e de inteligência emocional fantástica. Isso é chovendo molhado, né, gente? Porque é o básico para quem pretende ser líder, ou para quem for escolhido para ser líder, precisa ter em mente essas ideias. Nós vamos falar a partir de agora que existe 3 tipos de durabilidade de resultados enquanto você líder. A primeira que nós vamos nos propor a pensar e falar agora é a causal. Variáveis causais são aquelas que influenciam o curso do desenvolvimento numa organização e seus resultados. O que é isso, professor? É a influência do sujeito para dentro dos resultados da organização. Essas variáveis independentes podem ser alteradas pela organização e sua gerência. Então, as pessoas fazem pelo fato da gerência, não porque desejam fazer. Não, não estão fora do controle das organizações, como as condições gerais do negócio. Um exemplo: estratégias, habilidades, comportamentos de lideranças, decisões gerenciais, políticas e estruturas da organização. Tudo isso são exemplos de que podem manipular os resultados. A estratégia como foi trabalhada, as habilidades do sujeito que estão envolvidos, o comportamento da liderança frente à equipe, as decisões gerenciais e as políticas políticas e estrutura da organização vai sim influenciar nos resultados e na durabilidade dos resultados. E eles geram uma situação causal para dentro dos resultados. Tudo isso influencia. Então, causal, vamos colocar aqui, e a gente já definiu, é o que influencia o resultado. São condições que podem influenciar os resultados. Vamos fazer assim que fica mais claro para vocês. É um fator determinante, variável independente, x ou causal. X, y é uma variável antecedente que influencia determinada ou afeta outra variável. Então, o X não tem nada a ver com a história, mas a sua forma de trabalhar, às vezes, acaba influenciando Y. O jeito, as estratégias, as habilidades, o comportamento, enfim, as decisões acabam influenciando Y. E com isso, quando ele vai fazer as atividades, os resultados são afetados. É um fator determinante da condição ou causa. Então, trabalha-se com condição e causa. Determinando o resultado. É também designada como variável explicativa. O número de reclamações dos clientes Y é menor quando aumenta o nível de treinamento X de funcionários. Então, uma coisa leva a entender a outra e elas também, as causais, ajudam a gente a entender aí os relacionamentos ou procedimentos ou resultados. Então, aconteceu isso e que teve efeito disso. Então, podemos dizer que isso se trata de causa e efeito.
E agora nós vamos para o que a gente chama de resultados intervenientes. Variáveis intervenientes, as estratégias, as habilidades, comportamentos de lideranças e outras variáveis causais afetam os resultados humanos. Isto é, as variáveis intervenientes da organização. Então, aqui nós estamos falando que intervenientes vem a ser com relação aos recursos humanos. Vem a ver com a pessoa ou o sujeito. Reflete na dedicação aos objetivos, na motivação moral. Então, tá vendo? Fica focado no sujeito agora, nas habilidades, na comunicação, nos conflitos. Às vezes é um momento ali complicado para a equipe e aparece e nem todo mundo está envolvido nos processos e causa aí situações bastante conflitantes para conseguir os resultados. Quando há muitos espectadores, a responsabilidade pessoal de ajuda é diluída. Então, ao invés de delegar, às vezes fazer de formas escondidas, tal, algumas coisas, às vezes é preciso fazer para que todos estejam envolvidos. E esse todos envolvidos passa a ter melhor comprometimento com o resultado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes dentro de uma empresa, o chefe só conta com um tipo de sujeito. E às vezes esse sujeito ele tem digamos, que relacionar com outros da equipe para poder dar os resultados que o seu gestor necessita. Então, ao invés do gestor ficar só focando numa pessoa, todas as pessoas que estiverem envolvidas no trabalho, seja comunicada a fim de que possa cada um contribuir com sua responsabilidade. Ao passo que, se ele ficar focando somente no resultado, somente numa pessoa, e depois cobrar essas pessoas, mas ao mesmo tempo os outros não estão a par do que está acontecendo e da importância daquele projeto, daquele estudo, acaba por atrapalhando a relação entre o liderado e essa pessoa que ele tem de confiança. Então é importante acabar com isso quando se há muitos espectadores, a responsabilidade pessoal de ajuda é diluída, um ajudando o outro. De acordo com Darley e Latene, o número de espectadores W afeta a responsabilidade pessoal de X, que por sua vez afeta o comportamento de ajuda. Então, as contribuições acabam acontecendo quando há mais pessoas participando de todo o processo. E nós temos a durabilidade de resultado final. Que viria a ser isso? Se as variáveis do resultado final, a saída do resultado final, as variáveis de resultado final as de saída ou resultado final são as variáveis dependentes que refletem as realizações da organização. Na avaliação eficácia, talvez mais de 90% dos gerentes da organização só olha para os índices de resultados. Assim gera a eficácia dos gerentes e determinada pelo lucro líquido. É olhar o fim. Só olho para o fim, só olho para o resultado. Eu não olho para todos os processos. O resultado final tem a ver com se obteve sucesso ou insucesso. E aí a gente pode até citar algumas coisas aqui que para uma empresa o que é importante? O lucro. Para um professor universitário, aí no meu caso, coloco eu,
seria determinado pelo número de artigos e livros publicados. E também para um técnico de futebol, seria determinado pelo número de vitórias e derrotas do time. Então, nós olhamos sempre para o resultado final mesmo, né, do que aconteceu, todo o processo, mas na verdade eu não sei a par do que aconteceu, como foi o treinamento, a equipe tática, como é que se desenvolveu os jogadores durante o período de treinamento, e aí sim vai para a partida e quem perde e o número de derrotas desse técnico fica ali na sua ficha, e aí a gente determina se ele é um bom técnico ou um mau técnico. Então a gente fica muito preso aos resultados finais. E aqui, caros alunos, eu tenho as unidades das três formas de resultado, né, que é muito importante vocês saberem. Então, as causais ficam nas estratégias, habilidades e estilos de liderança, decisões, filosofia da organização, né, missão, visão. Também nós temos nas variáveis intervenientes o compromisso com os objetivos, a motivação do moral do sujeito, a habilidade de liderar as comunicações e, por final, nós temos ali a questão de quando se está tudo bem organizado, das causais, as variáveis, nós vamos ali ter o que mais importa para dentro da empresa, a produção, o custo, as vendas, os lucros e as relações. Geralmente, quando a gente só fica preso a uma dessas, a gente é, manca, a empresa fica manca. Se a empresa só ficar visando o resultado final, mas não sabe trabalhar com essas outras situações de resultados também, acaba prejudicando um todo, porque se ele não souber trabalhar as questões das intervenientes e das causais, muito provavelmente o seu resultado final estará comprometido. Agora nós vamos falar de alguns estilos de lideranças. Nós temos três estilos. E aqui eu vou falar de forma bem sucinta, até porque muitos vocês já vão identificar, ou já conhecem, ou até mesmo já sabe como é que se dá. Essa primeira nós chamamos de autocrático. Até tem um símbolo aí da coroa, um sujeito quase que sendo um servo para o seu líder. É exatamente isso mesmo. Essa é a ideia de um líder autocrático. Ele é dominador, ele é agressivo, tinha poder de tomar decisões centralizadas principalmente nele, e havia tensões, frustrações, agressividade e nenhuma espontaneidade por parte da equipe. Embora aparentemente gostassem das tarefas, não demonstrava muita satisfação em relação à situação de realmente de envolvimento. O trabalho somente se desenvolvia com a presença física do líder. Quando o rato sai, o povo faz. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então é dentro para dentro desse conceito. Por quê? Porque as pessoas começavam a explodir em disciplina e agressividade. As características desse líder, desse tipo de liderança, baseia-se no uso do poder, da coerção, ou seja, da punição e posição que ele ocupa, despende de alta qualidade de energia, principalmente por parte dele, né, porque dele e dos outros, porque os outros precisam estar fica tenso, né, diante de um líder dessa categoria. Ah, o que tende a gerar passividade e alienação. As pessoas fazem porque fazem, não fazem porque fazem parte do processo. E ameaças, punições e pressões por parte do líder se multiplicam. Isso significa atenção contínua no sentido. Então as pessoas ficam tensas, todos os seus sentidos, do jeito que ele está falando, como ele está falando, e fica esse clima pesado dentro de uma organização
em que o chefe trabalha nessas circunstâncias. Um líder democrático é o líder desejado por muitos, né? Na verdade, é o que as empresas, não diria todas as empresas, né? Porque em aspecto em geral, principalmente quando se trata de empresas muito familiar, o que se prevalece é o tipo de liderança anterior. Agora, dentro de uma empresa um pouco maior, um pouco mais de escala de departamentos e a sua complexidade na sua estrutura, se trabalha um pouco mais dentro dessa questão de democrático, que é o líder que é comunicativo, ele orienta, motiva o grupo tornando o participativo com os resultados. Sempre haverá formação de grupos de amizade e relacionamentos cordiais no dia a dia. O líder e subordinados passam a desenvolver, por exemplo, aqui nas imagens a gente não percebe quem que é o líder, quem que é o subordinado, porque fica essa característica bem própria de uma realidade democrática. O trabalho mostrou-se num ritmo suave e seguro, sem alterações mesmo quando o líder se ausentava. E houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento. Até faço um parênteses aqui. Se vocês, se vocês tiverem a Netflix, eu peço para vocês ver uma série que é chamado 100 Humanos. É 100 mesmo. Que são três estudiosos que ficam fazendo experiências com 100 pessoas. E é muito legal porque ali dá para vocês trabalhar muita coisa dinâmica para que esse espírito de liderança democrática seja colocado. E são experiências fundamentais para o relacionamento humano. E acho que fica essa dica, não sei por que veio isso na minha cabeça nesse momento da aula, mas fica essa dica para vocês buscarem conhecer um pouco sobre essa série 100 Humanos, que ali tem muita coisa muito interessante para ser trabalhado em relação à liderança. Característica da liderança democrática. Na liderança democrática, o grau de controle exercido sobre o liderado é menor. O relacionamento face a face tende a ser mais frequente. Não fica muito presos a e-mails e hierarquias, entre outras coisas. O liderado, por sua vez, goza de um espaço confortável para atuar e que não receba ameaça, né, principalmente das autoridades. Ali ele consegue também expor sua experiência, seu prestígio, seu conhecimento, sua posição. Normas e regras, procedimentos normais são reduzidos. Por quê? Porque as pessoas tendem a entender todo o processo e a importância do comprometimento dele para que o processo aconteça. Uma vez que se tem consciência dos líderes tolerados pelo contexto social. E aí o que a gente vê também, um tipo de liderança chamado liderança liberal, que é o sujeito folgado mesmo, tá ali na situação, e despreocupado, ele é medíocre, as tarefas se desenvolvem ao acaso, dependendo, e com muita oscilação. Tem hora que é para ontem, daqui a pouco já é relapso, não é mais isso, eu quero aquilo. Perde-se tempo muito com discussão e voltado por motivos pessoais nos relacionamentos com com trabalho para si mesmo. E quando eu tenho uma liderança dentro dessa característica liberal, aquele bonzinho, legal, enfim, o toma lá da cá, na liderança, o líder não envolve com as atividades, né, está todo o tempo preocupado mais com suas prioridades do que com a prioridade da equipe, e
por assim dizer, exerce pequenas influências, sendo conhecido como deixa rolar, menor visibilidade por parte dos funcionários e acaba gerando esse tipo de situação, ou desânimo ou agressão entre os membros da equipe. E muito obrigado, pessoal. Deixa uma frase aí de São Walter, que é: os líderes proeminentes saem do seu caminho para aumentar a autoestima de seu pessoal. Se as pessoas acreditam em si mesmas, é impressionante o que elas podem fazer. Então, se o líder... Aqui é duas pontas, que eu até faço essa reflexão junto com vocês, para terminar minha aula. São duas pontas. Se o líder ele realmente sair da sua realidade para entender e estimular o outro, ele vai se surpreender com a capacidade que ele tem no interior de se descobrir, porque à medida que ele estimula o outro, ele tem que estar motivado a isso. E por outro lado, as pessoas que também foram motivadas por ele, estimuladas por eles, encontrar motivação, vão fazer grandes coisas. Então, um ajudando o outro. São companheiros de caminhada, são companheiros de naufrágio e de vida, de estrada. Não é um sobre o outro, é um do lado do outro. Uma boa noite e muito obrigado.